Rebalanceamento da sua carteira de investimento, como que você deve fazer, de que maneira que você deve fazer, quando que vale a pena você rebalancear. Vou te mostrar tudo nesse vídeo de hoje. Bom, meu nome é Bruno Rabelo e você está no canal Enriquecer de Verdade e muita gente tem muita dúvida em relação a rebalanceamento de carteira, quando que você deve, quanto que eu devo vender uma ação, como é que faz para me rebalancear, eu vendo, eu compro, como é que eu vou pagar imposto, quais ações que eu devo vender, como é que eu determino qual que é a meta que eu devo ter de porcentagem, diversificação, buy and hold. Tem muita gente que vai misturando tudo isso na sua cabeça e não sabe como que funcionam as coisas e eu vou vir aqui te explicando direitinho, passo a passo. Primeiro eu vou falar sobre buy and hold, primeiro eu vou falar sobre diversificação, depois também. Vou falar sobre determinação de porcentagem que você deve ter de cada ação dentro da carteira de investimento. Depois eu vou explicar as maneiras que você faz o rebalanceamento, quando que você deve fazer, qual que é o benefício de uma, de outra. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui sem nenhuma dúvida. E já se inscreve no canal também, para quando sair vídeos novos assim, com esses assuntos mesmo sobre investimento, finanças, você não perder, e ativa a notificação, que aí você vai ser notificado toda vez que sair um vídeo novo. Bom, vamos começar falando sobre buy and hold. O que é buy and hold? Buy and hold é uma filosofia de investimento que é o seguinte: você fazer um investimento agora, onde você vai segurar essa ação na sua carteira para longo prazo, ou seja, para 10, 15, 20 anos ali junto com você. Você investir com a mentalidade de se tornar sócio daquela empresa e fazer parte daquela companhia. Ser realmente um sócio investidor e não apenas comprar por conta de ser um ativo ou um código ali que você está vendo e querer especular em cima daquela ação. Ou seja, você comprar e vender daqui 2 semanas por conta que o preço subiu. Não, buy and hold é você, o próprio nome já diz, buy and hold, comprar e segurar, ou seja, você comprar aquela ação e manter ela em carteira. Isso é a filosofia bem básica, assim, de forma bem resumida, é a filosofia do buy and hold. Mais pra frente eu posso fazer um vídeo explicando exatamente filosofia, tudo certinho sobre buy and hold, quem criou, tudo certinho. Agora que você já sabe o que é buy and hold, vamos para a parte da diversificação. Para você rebalancear uma carteira, você já tem que ter determinado a diversificação que você tem dos seus ativos dentro da sua carteira. Porque assim, você tem que fazer uma diversificação para não deixar todos os ovos numa cesta só. Imagina, por exemplo, que se você investe, por exemplo, no setor elétrico, e aí aquele setor de energia foi lá e teve uma crise hídrica, por exemplo. As hidrelétricas acabaram que tiveram algum problema, questão ambiental e tudo mais, e a energia ficou muito cara e aquelas empresas pararam de dar lucro. Se você investe só nesse setor, a sua carteira vai estar 100% exposta só àquilo. Então você vai estar 100% dependendo daquele setor. Se aquele setor tem algum problema, você perde muito capital de uma hora para outra. Sem mais nem menos, você simplesmente derreteu a sua carteira. Agora, se você é diversificado, não. Você tem ativos, por exemplo, no setor bancário, no setor de energia, no setor de calçados, investimento no exterior, investimento em small caps, em ETF. Você está vendo tanto que sua carteira fica diversificada, ela fica protegida. Então você não tem chance de depender simplesmente de uma empresa só. Você fica com várias empresas no seu leque de investimento e você consegue aproveitar as altas e baixas que cada empresa pode ocorrer no período que você mantém aquela ação dentro da sua carteira. Então, desde o início, você tem que ter, é fundamental que você defina a porcentagem que você quer ter de cada ativo na sua carteira. Então, por exemplo, eu fiz um investimento em Tesla no início do ano, no final de 2019, início de 2020 mais ou menos. Eu fiz um investimento em Tesla. A Tesla, quando eu determinei, eu falei assim, eu quero ter 10, 15% desse ativo no meu patrimônio. Então, assim, 10, 15% em relação ao investimento no exterior. No total mesmo daria 1%, 2% no máximo, entendeu? E aí é o seguinte, a Tesla, ela subiu muito, teve crescimento de mais de 100, 200, 300% em questão de 1, 2 anos. Então a Tesla passou a ocupar lá nos Estados Unidos mais ou menos 30, 40% do meu portfólio só em uma ação. E aí, para mim não depender daquilo, eu tive que ir lá e fazer um rebalanceamento. Mas eu determinei no início que eu queria apenas 10% de Tesla no meu patrimônio, entendeu? Meu patrimônio lá fora, no caso. Por quê? Porque eu sabia que é uma empresa de risco, que tem muitas chances, pode dar algum problema, então eu quero uma pequena parte do meu patrimônio nessa empresa. Então eu fui lá e determinei. Diferente, por exemplo, de uma Ambev. Por Ambev eu poderia deixar 15, 20% do meu patrimônio total na Ambev, porque eu sei que é um investimento seguro. Claro que não vai valorizar muito a longo prazo, mas em questão de estabilidade, ela é segura e consegue passar uma segurança tranquila para mim pagar dividendos. Então eu ficaria seguro com isso. Eu conseguiria determinar 20% do meu patrimônio em Ambev sem nenhum problema. Não é o meu caso, mas eu poderia fazer isso. Então você tem que determinar desde o início a porcentagem de cada ativo que você tem na sua carteira para você aí sim conseguir fazer o rebalanceamento. Tá, mas agora que você já entendeu questão de buy and hold, diversificação e definição de porcentagem na sua carteira, vou explicar as duas maneiras que existe de fazer rebalanceamento. Rebalanceamento é nada mais nada menos do que você rebalancear
a sua carteira, ou seja, você está com um ativo ali que está valendo 20% do seu patrimônio, só que você decidiu que quer ter 5% só dele. Então você tem que rebalancear de alguma maneira. E existem duas maneiras de você fazer isso. Uma é fazendo compra de outros ativos até o seu patrimônio aqui igualar com o de cá e esse aqui diminuir, entendeu? Então você comprar mais ativos, fazer mais investimentos com valores mais altos, até esse aqui ficar insignificante em relação à porcentagem que você determinou. Ou também tem a outra maneira, que é você fazendo a venda de ações. Mas é o seguinte: quando você faz a compra para rebalancear, você não paga imposto, só que você tem que ter uma quantidade boa de dinheiro para poder investir e conseguir rebalancear tranquilamente. Agora, na venda, um lado muito ruim é o seguinte: você vai conseguir vender e aí você rebalanceia de uma hora para outra. Você vai rebalancear ali no mesmo mês, na mesma semana, no mesmo dia você consegue fazer isso. Só que, dependendo da quantidade de investimento que você tem, da quantidade de dinheiro agregado que você tem investido, esse valor vai ser cobrado imposto em cima disso. Então, por um lado, é muito ruim você fazer o rebalanceamento com a venda. Ou seja, até 20 mil reais por mês você consegue vender sem ter nenhum imposto em cima disso. Você é isento de imposto até 20 mil reais por mês. Mas para quem investe a longo prazo, é quase impossível se você fizer uma boa análise, escolher boas empresas, pegar empresas campeãs mesmo na sua carteira, 10, 15 anos investido, é muito difícil de você ali, esses 20 mil ser o suficiente para você. Porque você investindo com consistência, uma quantidade boa de dinheiro e acertando ali numa empresa que valoriza 300%, cara, seu dinheiro vai valorizar muito, você vai ganhar muito dinheiro a longo prazo e esses 20 mil não vai ser o suficiente. Então, de alguma maneira, você vai ter que rebalancear isso. E o que eu recomendo é o seguinte: se você tem grana para aportar, uma grana mais alta, vai comprando em outras ações, deixa aquela ali parada e vende no máximo até os 20 mil, entendeu? Se fazer sentido para você. Eu mesmo gosto de rebalancear só comprando. Se aquela ação subiu, é porque ela está valorizada e por conta dos fundamentos daquela empresa, ela subiu. Então, eu quero manter ela ali, eu quero continuar sócio dela, não quero desfazer minha posição. Então, eu sou muito mais investindo em outras empresas até chegar no nível de rebalancear. Sei que às vezes pode demorar, mas eu faço o máximo para manter aquela ação na minha carteira e rebalancear dessa maneira de compra, porque eu não vou estar pagando imposto, não vou ter que me desfazer de nenhum ativo e meu patrimônio vai só aumentar. Bom, espero que você tenha entendido essa relação sobre investimento, do buy and hold, diversificação, definição de porcentagem, como que faz para rebalancear vendendo ou comprando. Espero que você tenha entendido muito tranquilamente essa questão. Se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui abaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. E deixa o like se você gostou, manda para um amigo que se ele não entende muito bem esse assunto, traz ele para o canal aqui também, pede para ele se inscrever, ativa o sininho também, que aí toda vez que sair um vídeo novo você vai ser notificado. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.